Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso devocional. Hoje, 9º dia do nosso jejum, 21 dias removendo o véu. Amém? Em nome de Jesus, eu abençoo sua casa, eu declaro o shalom do Senhor, eu declaro a alegria do Senhor sobre você, que o Espírito Santo te conduza a tudo aquilo que o Pai reservou para você neste dia, em nome de Jesus. Eu declaro que os seus inimigos cairão. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te dá cura para o seu corpo, para a sua alma, que o Senhor te escolheu, te favoreceu. Você é um escolhido de Deus para anunciar as virtudes de Cristo Jesus, seu poder em graça, em vida, em sabedoria, em demonstração do caráter de Cristo Jesus, porque a vida de Jesus está em você. Você recebeu do Espírito do Filho e por isso você pode dizer, Abba Pai, Abba Pai, amém? Deus é Deus para o mundo, mas para você Ele é Pai. Ele é Pai amoroso, é Pai que ama você e colocou você em Cristo Jesus, para você ser tudo aquilo que Jesus é. Assim como o Pai ama Jesus, Ele ama você. Amém? Aleluia. Jesus, quando ora em João 17, Ele diz, porque me amaste, porque os amaste como me amaste. Amém? O Senhor amou Jesus e nos ama da mesma maneira, de igual modo. Aleluia. Você é mais que vencedor sobre todas essas circunstâncias adversas. Em nome de Jesus, a tempestade vai acabar e você estará do outro lado, cheio de graça, de poder do Senhor, e o Senhor te exaltará. As pessoas saberão que foi o Senhor, somente o Senhor, que exaltou você. Louvado seja Deus segundo a sua boa palavra. Você crê? Amém. Tudo é possível ao que crê e isso está escrito. Amém? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Everton. Bom dia. Aleluia, glórias a Deus. Bom dia, Silva, Rosa. Aleluia. Amém. Graça e paz, Alexandre. Alex, aliás, que Alexandre. Olá, Luciano. Amém. Deca. Amém. Jairo, Rael, professor Dionei. Graça e paz, queridos. Amém. Que bom, estamos juntos. Amém. 9º dia. Amém. Do nosso jejum. Seguindo, então, os capítulos do livro. Lembrando da nossa programação também, 12h30. Pastor Aloysio tem os testemunhos, live de testemunhos, 19h30, de acordo aí com a agenda, né, de cada igreja local. Nós temos algumas atividades, algumas oração, hoje treinamento, mas também o culto de Goiânia, mas permaneça sempre em oração, jejum e palavra, amém? Oração, jejum e palavra, essas três coisas precisam estar presentes em períodos de jejum, para que todo o poder daquilo que Deus tem para você se manifeste, amém? Glórias a Deus. Hoje, o princípio do representante. Amém. Você sabe que Jesus é o nosso representante à destra de Deus Pai? Aleluia. Glórias a Deus. O princípio do representante está por toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Então, Deus, Ele nos colocou em Cristo Jesus. Assim, tudo que é de Cristo pertence a nós. Amém? Todas as coisas nele. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, os céus se rasgaram, o céu se abriu. Então, sobre Jesus, os céus estão abertos. E para que os céus estejam abertos sobre nós, Deus nos coloca em Cristo Jesus. O céu não está aberto sobre mim, eu individualmente ou você. Ele está aberto sobre Cristo Jesus. Amém? Ele é a escada que une a terra aos céus. Ele é o caminho. Em Cristo Jesus, aleluia, nós desfrutamos de todas as realidades da nova aliança. Louvado seja Deus, amém? Estar em Cristo e declarar essa verdade, você desfrutará de uma nova posição de entendimento, de graça, de manifestação de Cristo Jesus na sua vida. Amém? Demonstração da vida dele. Em Cristo nós somos nova criatura. A Bíblia diz, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, em Cristo Jesus. Nele ou em ele fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais
nele somos mais do que vencedores. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Amém? Nele somos amados, nele recebemos favor. Ou seja, estar em Cristo Jesus é uma das verdades mais poderosas que você deve aprender para caminhar na fé. Amém? De acordo com aquilo que o Senhor em Cristo Jesus tem para você. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse é o princípio do representante, louvado seja Deus. E você vê em outros casos na Bíblia. Bem, a Bíblia diz que quando Adão pecou, todos pecamos. Veja que nós estávamos em Adão. Jesus é o último Adão, porque ele encerra em Adão tudo aquilo que era condenação, morte, derrota para nós. Ele encerra a nova aliança. E ele é o segundo homem. Adão foi homem e Jesus é o segundo homem. Só que o primeiro homem era da terra. E o segundo homem é espírito que dá vida. Aleluia, amém? Então Jesus veio nos dar vida, vida do espírito. Louvado seja Deus. Romanos 5,19 diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Por que nos tornamos pecadores? Porque Adão desobedeceu. Adão desobedeceu. E nós estamos em Adão. Estávamos em Adão. Agora estamos em Cristo Jesus. Amém? Então veja, é a natureza. O homem não é pecador porque comete pecados. É porque ele nasce com a natureza pecadora. É como uma árvore, né? Você tem uma árvore leva um tempo para dar frutos. Uma mangueira leva de 2 a 3 anos para apresentar o primeiro fruto. Mas quando ela dá o fruto, ela apenas manifesta o que ela é. Amém? Mesmo não dando fruto ainda, ou não produzindo, no nosso contexto aqui, exemplo, um pecado, ela já é uma mangueira, amém? Tomando a manga como um pecado, amém? Mas a Bíblia diz, assim também, veja, assim também. Então, veja, é uma comparação de lógica, né? Muitas coisas têm que ser entendidas com a coerência bíblica, com a inteligência espiritual. A Bíblia diz, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia. Aqueles que creem em Cristo se tornam justos. Então, por que eu sou justo? Porque eu pratico atos de justiça? Que atos de justiça eu pratiquei? A Bíblia diz que eu estava morto nos meus pecados e delitos. O morto não pode vir a Deus. Eu estava morto, eu estava na vaidade dos pensamentos, obscurecido de entendimento. Ele me deu vida. Ele me deu vida. A luz raiou em meu coração. Foi Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, para a iluminação da glória de Cristo em nossos corações. Então Deus disse dentro do nosso coração, haja luz, como ele disse em relação à terra em Gênesis 1, e a terra era sem forma, vazia, obscurecida, e houve luz. Foi Deus que deu a luz. Ou seja, ele nos salvou, ele nos justificou. Então veja que o princípio do representante, tudo que Adão era, eu era. Na velha natureza, alguém sem Deus, tudo que Adão é, ele é. Se sobre Adão está o peso, né, da aflição da terra que não produz, que não dá resultados, está sobre aquele que não tem Deus. A vida no mundo é uma completa aflição na alma. Aflição. É muito interessante. Eu estava vendo uma reportagem, eu acho que era o Record, né? Record, se eu não me engano, e aí eu estava vendo sobre Elvis Presley. Uau! Estava vendo a história, o diagnóstico dele, o que foi feito para demonstrar a morte dele. Impressionante. Eu nunca tinha visto em profundidade assim. E aí, né, os médicos relatando que ele não dormia, né? Ele morreu aos 42 anos de idade, em 1967, e
mas é uma vida perturbada, uma alma completamente desestruturada, um cara famoso, um cara rico, que tinha que trocar o dia pela noite, ele vivia as noites, não conseguia dormir, tomando remédio, insônia e tantas destruições na vida dele. Veja, eu ouvi um bilionário falando e eu achei isso muito interessante. Ele disse assim: se você pensa que ter muito dinheiro traz felicidade, é porque você nunca teve muito dinheiro. É diferente daquele que não tem e pensa que ter, trará felicidade, ou aquele que não tem entende também que o dinheiro não tem, mas alguém que tem e sabe que o dinheiro não traz felicidade, então ele mostra de cátedra, de valor realmente. Bem, veja, há um princípio espiritual e a representatividade por toda a Bíblia. Então, em Adão, nós desobedecemos. Em Cristo, nós obedecemos. As pessoas são assim. Outro dia mandaram um postzinho num dos nossos grupos, que é obediência. Sem obediência, você tem que obedecer, você tem que pregar, você tem que obedecer. Assim, você, se você não fizer, é tudo você. Onde está Jesus aí? Você não precisa da força de Jesus, você não precisa da direção de Jesus, você não precisa da voz do Espírito Santo. Não, você precisa de você fazer. É uma mensagem baseada no princípio da lei, porque a lei é o que você tem que fazer e a graça é o que Jesus fez. Não que você não tenha que pregar, mas você o faz na força dele e de acordo com o Espírito Santo. Lembra quando Paulo tentou pregar para Bitínia e o Espírito de Jesus não o impediu, não deixou? Ele falou, então eu vou para outra região da Galácia, e a Bíblia diz que o Espírito disse não. Ele recuou, parou, orou, na noite ele teve uma visão de um macedônio dizendo, passa para aqui. E ele entendeu, junto com a sua equipe, que o destino do Espírito era para a Macedônia, e ele cai lá em Filipos, e aí o carcereiro é salvo, e por causa disso nós ganhamos a promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se Paulo não tivesse obedecido o Espírito, nós não teríamos essa promessa escrita. Já pensou nisso? Então precisamos ser guiados pelo Espírito para testemunhar. Amém? Nós precisamos de presença de Deus que define para nós o sim ou não sobre as coisas, e não simplesmente o que muitas pessoas dizem, você tem que fazer sempre. Não, tem que ser sensível ao Espírito da verdade atual. Deus disse para Abraão, vai e mata o seu filho. E Abraão falou, amém. Subindo ao monte, amarrou o filho, pôs ele sobre a lenha, e se Abraão ficasse com a última ordem de Deus, ele teria matado, certo? Porque Deus falou, mas ele estava em sintonia com o Espírito, e o Senhor disse, não, e ele parou. Amém? Então, nós precisamos da verdade atual, não é? Estarmos online com o Espírito Santo, compreende isso? Bem, ok. Então veja, em Cristo nós obedecemos. Então o postzinho do irmão era só isso, obedece. Ele mesmo, talvez não tenha nem condições disso lá, misericórdia, é um peso, é um jugo que se coloca sobre as pessoas. Eles não percebem que em Cristo é retirado, há um véu ainda no coração. É um véu, só porque às vezes a palavra não é bonita, tem uma música por trás, talvez o pregador é um cara empolgado, mas ele não avalia o que ele come, e às vezes come comida errada. A comida que não edifica. Só a palavra da graça, disse Paulo em Atos, pode dar herança e edificar-nos em Cristo Jesus. Amém? Então veja, por meio da obediência de um só, nos tornamos justos. Então, é a obediência de Cristo. Por isso que na guerra espiritual, Paulo diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Todo pensamento à obediência de Cristo. Cristo obedeceu. Se ele obedeceu e ele me representa, em Cristo eu sou obediente. Eu sou um filho da obediência. Eu sou um filho que faz a vontade de Deus. Amém? Em Cristo. Então, essa é a nossa posição. Bem, amém. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, a substituição da cruz. Então ele levou a minha iniquidade, o meu pecado,
e me imputou a sua justiça. Amém? Houve uma troca. Ele levou meus trapos de imundícia e me deu suas vestes de justiça. Ele levou a minha maldição e me deu a sua bênção. Ele levou a minha morte e me deu a sua vida. Aleluia. Vida de ressurreição. Louvado seja Deus por isso. Amém? Você entende isso? Então, em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Jesus também nunca cometeu pecado, mas ele se tornou por nós. Ele recebeu o pecado por nossa causa. Da mesma maneira, nós recebemos a justiça dele. E a Bíblia diz que isso é pela fé. Você tem que crer nisso. Você crê? Amém. Louvado seja Deus. Amém? Então, quando você recebe algo de Deus, hoje você recebe o que é de Cristo. Por isso que ele falou: vocês receberão, ele falará de mim, referindo-se ao Espírito. Vocês receberão de mim o Espírito. Ele receberá de mim o Espírito. Pedro diz que quando Jesus foi exaltado, ele ganhou do Pai a promessa e derramou o Espírito. Amém? Então veja que o Espírito vem de Cristo. É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Filho. Então, ele é o nosso representante. A questão é, se ele venceu, você precisa ter dúvida se você vai vencer? Não, ele venceu. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha ousadia para falar a palavra. Eu venci. Ele disse isso. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci. Então Jesus, ele está nos ensinando que porque ele venceu, nós podemos ter bom ânimo. Porque ele, o Senhor venceu, aleluia, o Senhor venceu, mas eu estou aqui morrendo, derrotado. Não, você está nele. Se ele venceu, você não tem como ser derrotado. Amém? É sine qua non. Se ele venceu, você não tem como ser derrotado. Amém? Seu destino é o trono. Aleluia. Amém? Reinar em vida. Bem, o representante também, nós vemos esse princípio em Davi e Golias. Lembra? Davi matou Golias e Golias dizia assim: dá-me um homem. Se o homem me vencer, Israel venceu. Se eu vencer esse homem, todos os filisteus venceram. Então, quando Davi vence Golias, Israel venceu os filisteus, porque Davi era um representante. Aleluia, amém? Então, esse é um princípio bíblico. Assim, o sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote, nós vemos o que está ocorrendo em Israel, declaramos paz sobre Jerusalém, declaramos paz sobre o povo de Deus, que sejam guardados famílias, vidas, dos palestinos também, que todo mal seja aniquilado, mas que o Senhor proteja as pessoas, porque o único que ganha com a morte daquele que ainda não conhece Jesus é o diabo, é o inferno. Então nós oramos pela paz em Jerusalém, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Oramos que vidas sejam poupadas em nome do Senhor Jesus. Mas veja, o sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, Israel estava sábado comemorando a festa dos tabernáculos. Provavelmente, nós não temos certeza, Jesus voltará perto dessa data, porque a Bíblia diz que ele tabernaculou conosco. Houve uma primeira tabernaculação, Ou seja, Jesus veio habitar em nós. E a festa das cabanas, das tendas, dos tabernáculos aponta para isso, para a habitação. Bem, eu acredito, não podemos precisar de nada, mas que Jesus volta por esses meses, porque Israel é um relógio de Deus. Você sabe que existe uma verdade paralela entre Israel e as coisas espirituais. Israel é dado como o sinal, a figueira que floresceu. Jesus disse, é o sinal. Amém? Em Atos, eles estavam reunidos, aguardando um tempo indefinido pela fé que Jesus disse, ficar em Jerusalém até ser revestido do poder do alto. Até. Aí, de repente, em Atos 2 diz assim, de repente, ao se cumprir o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa. É a festa da colheita. A festa da colheita. Então, veja que uma data de Israel está alinhada com um acontecimento espiritual tão poderoso quanto a vinda do Espírito Santo inaugurando a igreja. Amém? Amém. Foi na plenitude dos gentios que Jesus veio. Ou seja, há sempre um paralelo entre Israel físico e as coisas espirituais. Amém?
Bem, e há uma guerra, amém? 2 guerras no mundo, 2 guerras mundiais. Jesus falou que quando ouvimos de guerras e rumores de guerras, é o princípio das dores. Não é o fim ainda, mas eu anuncio completamente seguro de que o fim está breve. Amém? Está muito breve. Bem, o sumo sacerdote, então, no dia de Yom Kippur, dia da expiação, ele entrava no Santo dos Santos com o sangue de um animal e aspergia sobre a arca. Se ele não estivesse em condições, tivesse pecado à noite, tido pensamentos impuros, a tradição diz que eles nem dormiam, os sacerdotes com o sumo sacerdote, eles ficavam orando, louvando, a fim de não ter nenhum tipo de pensamento impuro. E aí ele entrava na presença de Deus. Se ele saísse, ele levantava as mãos, abençoava o povo, e era um ano de grande bênção sobre Israel, de fartura, de saúde, de derrota dos inimigos. Aleluia. Mas se o sumo sacerdote morresse na presença de Deus por algum pecado que havia nele, ele tinha que ser arrastado, puxado por uma corda, porque ninguém podia entrar lá. Depois de um tempo, eles puxavam, ele entrava amarrado numa corda e na sua orla das túnicas haviam sininhos. Enquanto ele se movia, havia o barulho dos sinos. Então, se eles parassem de ouvir, muito tempo decorria sem que ele saísse, eles puxavam ele. Bem, aí Israel sofreria o dano durante 1 ano, até próximo Yom Kippur, ok? Aí o sumo sacerdote, então, é um representante do povo, compreende isso? Ele representa todo o povo diante de Deus. Isso aponta, claro, para o nosso sumo sacerdote. Lá, os bons sacerdotes, aqueles homens consagrados a Deus com uma vida piedosa, eles eram instrumentos de bênção para todo o povo, mas eles morriam pela morte. Talvez os filhos deles, como os filhos de Eli, lembra? Até os filhos de Samuel, foram reprovados diante de Deus. Imagine o temor e o medo do povo quando tinha um sumo sacerdote que eles sabiam que não tinha nenhuma condição de entrar lá. Havia muito temor. Mas Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por isso que Hebreus 10 diz que nós podemos entrar com ousadia diante do trono e ao trono da graça por causa do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, o rasgar das suas vestes, sabendo que temos grande sumo sacerdote à destra do Pai que intercede por nós, amém? Ou seja, se o sumo sacerdote foi aprovado, que é Cristo, e ele está à destra do Pai, aleluia, você foi aprovado. Por isso que uma das promessas de Jesus aos vencedores lá em Apocalipse é: aquele que vencer, eu darei o direito de sentar comigo no meu trono. Uau! Amém? Esse aleluia vai ser muito, muito galardoado. Muito, muito. Amém? Que privilégio sentar-se no trono de Deus. Uau! Aleluia, amém? Mas se o sacerdote então é aprovado, você é aprovado. Ah, eu não sei se eu sou aprovado. Bem, é porque você não conhece a verdade em Cristo Jesus. Claro que você é aprovado, porque você está em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a Bíblia, crucificaram a carne. Ah, mas por que eu percebo que eu faço coisas erradas? É por causa da sua ignorância, amém? A sua fé não pode ir além do que você sabe. Ignorância mata, destrói. O diabo, enquanto conseguir manter você no lado da ignorância, enquanto você não souber o que é aliança e o poder que há disponível a você, você é filho pequeno, como diz Paulo. Você tem herança, mas não desfruta dela. Amém? Mas em nome de Jesus, nesses 21 dias, nós vamos crescer em Cristo Jesus. O véu que separava não separará mais. Amém? Nossos corações serão iluminados pela graça de Cristo Jesus. Aleluia, amém? Bem, então Jesus na cruz, ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Como vimos, a aliança não está baseada em atributos de Deus como misericórdia, bondade. Não está, amém? A aliança, ela está baseada na fidelidade de Deus. Deus é justo, diz a Bíblia,
e justificador daquele que crê. Então Deus nos justifica não porque Ele nos ama. Ele nos justifica por uma base legal da aliança, porque Jesus nos representou. Paulo disse, estou crucificado com Cristo, logo, já não vivo eu, mas o viver que eu vivo na carne, vivo pela fé nele que me amou e por mim se entregou. Amém? Então, amor é demonstrado. Deus te amou e se entregou por você. Essa é a maior prova de amor de Deus. Amém? Porque Deus amou o mundo que se deu por nós. Louvado seja Deus por isso. Amém? Então, aliança, se Deus não te amasse, a aliança permanece. Se Deus não fosse bom para conosco, a aliança permanece. Amém? Assim como a expressão máxima da aliança na terra, o casamento, e somente a morte física pode separar-nos de uma aliança, a aliança com Deus ela é eterna, porque foi feita entre o Pai e o Filho, e nós fomos inseridos em Cristo Jesus. Ele tomou o nosso lugar. A Santa Ceia é isso. Este é o cálice, o sangue da nova aliança, e este é o meu corpo dado por vós. Amém? É por isso que memoramos isso. O que que memoramos? A nova aliança, não os meus pecados. Eu celebro o representante, aleluia. Nós vemos isso também em todos os sacrifícios dados no Velho Testamento como figura, sombras da realidade que é Cristo, diz Paulo. Quando um pai de família, por causa de pecados, oferta pela culpa, oferta pelo pecado, ele levava um animal, era um animal perfeito. Quando ele dava, né, ao sacerdote, o sacerdote examinava um animal. Ele não examinava o pecador. A pessoa estava lá porque ela tinha pecados, certo? Certo, ela estava lá porque ela é pecadora. Então o sacerdote não dizia, você é pecador, olha, não tem jeito. Não, ele trazia o animal, o cordeiro, o sacerdote, ele avaliava o cordeiro, olhava as partes que a lei dizia para ver se ele não tinha nenhuma enfermidade, nenhum defeito. Então os ofertantes colocavam as mãos sobre o animal, né, em figura, ele orava e o seu pecado, a sua iniquidade era transferida para o animal e a inocência do animal passava para o ofertante. Aí quem morria? O ofertante ou o cordeiro? O cordeiro. Só que o cordeiro era o representante do homem, da família, certo? Então ele ia embora alegre. Por quê? Porque os seus pecados, por causa do cordeiro, eram cobertos. Amém? Entre aspas, perdoados, mas sabemos que o sangue de animais não remove pecado, só o sangue de Jesus, sangue perfeito. Amém? Então a aliança está na base da justiça de Deus. Nós sabemos que na cruz, amor e justiça se encontram. Amor e justiça. Deus ama demais o Filho unigênito, mas não pode deixar de exercer justiça sobre ele. Amém? Um juiz natural, talvez por amor a um filho que cometeu um grave delito, pena de morte, ele pode tentar aliviar a pena e ele seria injusto. Mas Deus é absolutamente justo. Abraão, quando discursa com Deus, destruirás tu, o juiz de toda a terra, os ímpios com os inocentes? E Deus falou, não, claro que não. Abraão conhecia a Deus, era amigo de Deus, isso é conhecer a Deus, amém? E ele foi dizendo 50, 20, lembra da história 10, e a Bíblia diz que Deus livrou Ló por causa de Abraão, uma pessoa, amém? Porque só Ló se escapou dali realmente, só ele era justo segundo as Escrituras, nem a esposa, nem as filhas eram. Amém? Então olha só o que diz a palavra de Deus em Romanos 3, 26, para encerrarmos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, Deus, no tempo presente, para ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Uau, quão importante é a fé. Hoje eu vou fazer uma live com o pastor Nelson lá de Angola, né? Ele pediu, eles estão no jejum sobre a fé. Uau, fé. O justo viverá pela fé. Amém? Ele é justo e justificador se você crê. Amém? Você crê?
Então, em nome de Jesus, desfrute da aliança com o Pai, desfrute da justiça em Cristo Jesus, desfrute de toda a bondade que te pertence, desfrute de todo amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de vida feliz no seu lar, na sua vida, que haja plenitude de satisfação, porque o justo juiz e justificador nos justificou porque nós cremos. Se você crê, é o único critério, é a única obra de Deus, crer em Cristo Jesus, amém? Creia em Cristo Jesus, creia. É Ele que firma a tua identidade, Ele que levanta a sua autoestima, é Ele que te dá esperança, fé e amor, é Ele que te promove, é Ele que é o pão, é Ele que é a água, é Ele que é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. É Cristo Jesus, creia em Cristo Jesus e você desfrutará de todas as riquezas da nova aliança, em nome de Jesus, amém? Abraço carinhoso, em nome de Jesus, amém? Deus se manifeste com mais graça e mais poder neste dia. Não deixe de compartilhar a live com os seus irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus, abraço carinhoso.